Olha lá no céu! E está vendo aquela trilha branca? Elas são chamadas de trilhas ou rastros de condensação, e são como nuvens artificiais que os aviões vão deixando para trás. Lá em cima, a atmosfera tem pressão de vapor e temperaturas muito mais baixas do que o gás quente emitido pelos motores do avião. O gás quente e o ar frio se misturam e congelam, transformando o gás em minúsculas gotículas de água, e elas criam os rastros. Você pode determinar o tempo pela aparência da trilha. Se for fina e curta, o tempo está bom e a umidade é baixa. Mas se a trilha for espessa e longa, é um sinal de alta umidade e pode ser um aviso de que uma tempestade se aproxima. Às vezes, os rastros podem até ser coloridos. As gotículas de água que se formam na atmosfera podem congelar em diferentes tamanhos. Assim, todas elas refletem a luz do sol em diferentes comprimentos de onda, causando o efeito de um arco-íris. Quando todas as cores se misturam, parece branco. Essa é a cor de um rastro comum. Enquanto isso, há pequenos triângulos pretos acima de algumas das janelas dos aviões. Os triângulos marcam os assentos que oferecem a melhor visão das asas do avião. A tripulação precisa disso para encontrar o local certo o mais rápido possível se precisar inspecionar os motores, persianas ou flaps em caso de emergência. Dessa forma, os pequenos triângulos economizam muito tempo da tripulação do avião. A janela de um avião tem 3 painéis de acrílico. Aquele pequeno buraquinho que você provavelmente já viu existe apenas no painel do meio. Ele está ali para regular a enorme diferença de pressão entre o interior e o exterior da cabine. Graças a ele, o painel externo consegue suportar a carga. Se a vidraça externa quebrar, a do meio, mesmo que tenha o buraco, conseguirá manter a janela intacta. Esse pequeno buraco também evita que as janelas embaçem. Os aviões não decolam com o vento, mas na verdade contra ele. Pense em um avião como uma pipa. Para fazer uma pipa voar, você a lança contra o vento e lá vai ela. Isso porque existem 4 forças de voo: sustentação, peso, tração e arrasto. A sustentação é gerada porque a velocidade do ar é maior acima da pipa do que abaixo dela. Então, a pressão abaixo é maior do que a pressão acima, e a pipa é empurrada para cima. Essa é a força de sustentação. Também existe uma força oposta, a força gerada pela gravidade que puxa o objeto para baixo. Isso é chamado de peso. A tração é a força que empurra o objeto para frente. No caso de uma pipa, é gerada pela corda, pelo vento e pelo movimento para frente que você está fazendo. No caso de um avião, a força de tração é gerada pelos motores. Finalmente, o arrasto é a força oposta da tração. Portanto, para lançar uma pipa no ar, a força de levantamento deve ser maior do que a força do peso. Então, para permanecer no ar, todas as 4 forças devem permanecer em equilíbrio. A sustentação deve ser igual ao peso e o empuxo deve ser igual ao arrasto. Um avião precisa de fluxo de ar sobre suas asas para voar. Esse fluxo de ar não é gerado pelos motores do avião, mas pelo vento. Quanto mais forte for o fluxo, maior será a sustentação. Ir contra o vento aumenta o fluxo de ar sobre as asas da aeronave, dando a ela um pouco de sustentação adicional e permitindo que ela chegue a uma altitude maior em menos tempo, à medida que decola em um ângulo maior. O mesmo funciona para o pouso. O pouso contra o vento permite que o piloto desça mais rápido, cobrindo uma distância menor. O fluxo de ar e a força de levantamento são responsáveis pela turbulência. A direção e velocidade do vento e do fluxo de ar não são constantes ao longo do tempo. Às vezes, elas mudam muito rapidamente, como 100 vezes por segundo. Então, em um momento há mais sustentação e no outro há menos, e o avião acaba tremendo. Isso é o que chamamos de turbulência. Não é nada perigoso, significa apenas que você está voando através de uma área de ventos altamente inconstantes, e só. A turbulência é pior no fundo do avião, então se você tiver medo dela, tente não se sentar ali. Os aviões comerciais voam a uma altitude de cerca de 11.000 metros. Eles viajam a essa altura para ter mais eficiência. Lá em cima, o ar é menos denso, então há menos resistência e o avião pode voar mais rápido e queimar menos combustível. Voar na baixa estratosfera também permite evitar pássaros e padrões climáticos como chuvas e nuvens, bem como turbulências. Altitudes elevadas são eficientes, mas as pessoas não sobrevivem lá. Assim, as aeronaves são projetadas de forma que seu formato suporte a estrutura interna. As janelas têm de ser o mais resistente possível para não se destruírem. Cada canto de uma janela é um ponto fraco. Portanto, janelas quadradas significam 4 pontos fracos e janelas que se quebram facilmente em grandes altitudes. É por isso que as janelas do avião são redondas. Dessa forma, a pressão é distribuída uniformemente por toda a superfície dela e há menos possibilidade de a janela quebrar. A maioria dos primeiros aviões era pintada com cores de metal ou cromadas.
Agora, eles são quase todos pintados de branco, e há uma razão para isso também. As cores absorvem a luz. Se você sair vestido de preto em um dia quente, sua roupa irá absorvê-la e você sentirá ainda mais calor. A cor branca reflete a luz. Portanto, pintar um avião de branco significa que ele esquentará o mínimo possível e terá menos probabilidade de ser danificado pela radiação solar. Além disso, qualquer outra cor começaria a desbotar com o tempo, pois ela está constantemente exposta à luz solar. Os aviões brancos parecem ficar mais bonitos por mais tempo, e o branco permite detectar mais facilmente qualquer dano na aeronave. Se você já fez um voo noturno, deve ter notado que um avião tem luzes piscantes nas asas. Existem diferentes tipos delas. As vermelhas e verdes nas pontas das asas são chamadas de luzes de navegação, e elas são 3. A terceira, que é branca, fica no final do avião. Da perspectiva do piloto, a luz do lado direito é verde e a do lado esquerdo é vermelha. Elas são visíveis ao piloto com um ângulo de 110 graus. A luz branca no final do avião é visível com um ângulo centralizado de 140 graus. Então, juntas, elas formam um círculo completo de 360 graus. Essas luzes ajudam os pilotos ou outros aviões a determinar em que direção o avião está voando. Se o piloto enxergar verde à direita e vermelho à esquerda, os aviões estão indo na mesma direção. Se o vermelho estiver à direita e o verde à esquerda, então os aviões estão indo em direções opostas. Mas não se preocupe, mesmo que 2 aviões estejam de frente um para o outro, eles não colidirão. O espaço aéreo é tridimensional e os aviões são designados para voar em diferentes altitudes. O tráfego aéreo é gerenciado por despachantes que vigiam os aviões e garantem que eles mantenham uma distância de pelo menos 300 metros entre eles. Existem também regulamentos de nível de voo. Todos os voos para o oeste voam em altitudes pares, por exemplo, 34 mil pés ou 36 mil pés. Todos os voos para o leste voam em altitudes ímpares, como 35 mil pés ou 37 mil pés. Isso significa que há cerca de 2 mil pés entre os aviões voando na mesma direção. Para compartilhar o céu com segurança, cada aeronave deve seguir sua própria via aérea, que ainda possui um nome específico. As aeronaves não têm paraquedas que possam ser usados em caso de emergência. Elas têm somente máscaras de oxigênio, coletes salva-vidas e botes para usar se o avião tiver que pousar na água. Parece que o paraquedas pode salvar muitas vidas, mas na realidade não é assim. Para começar, não é eficiente tê-los a bordo. Eles são caros e pesados, o que significa que o avião precisaria gastar mais combustível. Seria justificado se os paraquedas pudessem ajudar dramaticamente, mas não. Os aviões comerciais não são projetados para saltarmos deles, especialmente quando há algumas centenas de pessoas a bordo. Além disso, os passageiros nem mesmo são treinados para usá-los. Em caso de uma emergência real, 200 pessoas tentando lidar com paraquedas pela primeira vez em suas vidas criariam uma verdadeira bagunça, e isso não ajudaria em nada. Por fim, também não é seguro saltar da altitude em que os aviões voam. Portanto, sim, saltar de paraquedas de uma aeronave comercial seria um verdadeiro problema.